Sistema Fê-Comércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fê-Comércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar. Todo dia é um novo desafio. Acordar cedo, trabalhar até tarde, não fechar ao meio-dia. Feriado não é descanso, é oportunidade. Pedido após pedido, venda após venda, a gente sabe como você se sente. Melhor que isso, a gente trabalha para você se sentir mais seguro, mais preparado, mais forte. E para isso estamos sempre prontos para representar o varejo. Precisa de ajuda a qualquer hora? A gente dá uma força. De ajuda para agilizar a papelada? A gente dá uma força. Precisa crescer? Já sabe, a gente dá uma força para você, para sua loja, para o seu futuro. Porque a gente faz o varejo mais forte. Cindy Lojas Porto Alegre, 80 anos. A vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio e quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. É uma satisfação conversar mais uma vez, porque ele já esteve comigo no programa da Rádio Bandeirantes, no Rádio Livre, com Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que é cientista político, administrador, empresário, economista e um ativista político. Participou intensamente das manifestações a partir de 2013, depois do impeachment da presidente Dilma, e recentemente lançou seu livro Por que o Brasil é um País Atrasado. Luiz Felipe, prazer te encontrar. Muito obrigado por estar me recebendo aqui. Muito feliz de estar de volta aqui em Porto Alegre. Tu tens vindo bastante a Porto Alegre, enfim, na divulgação do teu livro, também por participares do Brasil Paralelo, que é uma iniciativa espetacular na internet, né? É uma iniciativa de muito orgulho aqui para o povo do Rio Grande do Sul, que vocês conseguiram produzir aí jovens independentes, isentos, comprometidos aí com o resgate histórico do Brasil, além de serem grandes ativistas. Então, muito orgulho aí desse movimento, de poder fazer parte também do Brasil Paralelo, então estou aqui para isso também. Luiz Felipe, por que o Brasil é um país atrasado? Então, nós somos um país atrasado porque nós tomamos decisões, os nossos governantes tomam decisões políticas e decisões econômicas sempre que nos colocam em atraso.
Nosso sistema político, ele não é um sistema político evoluído, ele é semelhante aos sistemas políticos dos países pobres e emergentes, e nossa política econômica é uma política econômica muito interventora, ela interfere demais na atividade econômica. Então isso, tanto um quanto o outro, não condiz com melhoria da qualidade de vida, não condiz com estabilidade política e não condiz com mitigar a pobreza. Então nós temos um país atrasado em função disso. Desde quando que nós temos esse mindset olhando no retrovisor e que se traduz em instituições atrasadas? Essa grande interferência do governo e da burocracia começou já no início do século XX e ela veio crescendo. E à medida que fomos adotando constituições novas, com cada grupo oligárquico que tinha o poder político e econômico da época, foi mudando também a Constituição, foi cada vez mais dando mais poderes ao Estado, mais poderes aos governos e à burocracia, e removendo poderes da sociedade. Então, o fato que a gente hoje tem uma sociedade cuja atividade econômica e cuja atividade social é altamente regulada, já atesta o fato que nós, como sociedade, perdemos. E o Estado, o governo e a burocracia ganhou. Como tu estás dizendo, são problemas que começaram a ocorrer e a se agigantar há mais de 100 anos. Absolutamente, já estamos ganhando. Então essa batalha moral nós já vencemos. Agora precisamos fazer os combates de espaços. Esses ainda não ocorreram. Isso requer um pouco mais de debate sobre essas ideias, esses conceitos, e depurar um pouco mais. Eu até tenho falado com alguns ativistas que o livro está indo muito bem, o diálogo, os debates que ele já está gerando já é espetacular. Mas a sinapse, ou seja, a conexão do que está no livro com uma ação que ele como ativista, ou ele como um político, ou ele como um cidadão tem, ainda não ocorreu. Então muitos cidadãos, muitos políticos, muitos ativistas ainda tomam as decisões que são contrárias ao diagnóstico que eu apresento no livro. Então isso é em função de não entender, não fazer essa conexão, mas a cada vez mais tem gente fazendo essa conexão. Então é isso, esse ajuste fino que é necessário nesse momento agora. O brasileiro começa a discutir e a entender aos poucos, do nosso jeito, né, de que quanto maior o Estado, menor o indivíduo e mais pobre também. Absolutamente. Nós temos que entender que a existência de um Estado grande, forte, confiante, autônoma, que se autodetermina e que escolhe que leis é que vão governar ela própria, não tem esse Estado agigantado. Nenhuma sociedade que se autodetermina se autoimpõe em altos tributos e se autoimpõe em burocracia. Então isso já é uma vitória do Estado contra a sociedade brasileira, o que vivemos hoje. E eu acho que cada vez mais tem pessoas percebendo que não, agora é a vez da sociedade vencer, é a vez da sociedade se autodeterminar e vamos eliminar então esse poder que nós mesmos demos ao Estado, aos burocratas e aos políticos, vamos começar a remover esses poderes e vamos começar a se apoderar disso e tomar nossas próprias decisões. Isso está acontecendo. Tem algumas coisas que deveriam, sem dúvida, ser mexidas no Brasil, como, por exemplo, eu insisto muito nos meus espaços, a tal da estabilidade no serviço público. Isso é uma coisa que me agride. Nunca tive instabilidade em nada, certamente você também não tem, a maior parte dos brasileiros não tem. Mas existem setores, né, que fazem um concurso e ficam pendurados nele 30 anos, 40 anos, sem falar nos demais privilégios de acordo com a categoria que advém daí. Sempre que se fala em mexer nisso, vem o tal do direito adquirido. Meio que um escudo assim, né, Luiz Felipe? Como mexer nisso? Bom, primeiro é não chamar isso de direito e nem de adquirido, né? Isso é um artifício inventado. Eu chamo de direito inventado, não é um direito natural do ser humano nascer com o direito ao 13º salário. Isso não é um direito natural. Alguém inventou isso aí. Né? Ao mesmo tempo, não é um direito adquirido ter o salário mínimo, ter estabilidade. Então, todos isso são direitos inventados. Alguém inventou e se apoderou disso e muito bem, criou toda uma narrativa para se blindar e você não conseguir atacar e remover. Então temos hoje, na verdade, no século XX, houve um grande retrocesso na história do mundo. O Estado, ele ressurgiu na história do mundo no século XX. E olha a consequência, foi o século mais sanguinário da história da humanidade.
morreram centenas de milhões de pessoas quando você delega poder a burocratas. Então, foi aí que surgiu todo esse ideário. E isso que você está me falando, de direito adquirido, isso são narrativas para sustentar essa ideia. Mas é só uma ideia, pessoal. Então é só a gente mudar de ideia que isso cai por terra. Porque a realidade que está por trás não é tão bonita assim quanto é pintada. Então, no minuto que a gente mostrar essa verdade para mais pessoas, essas narrativas já não vão funcionar mais. O discurso é sempre, mas eu entrei e a regra era essa. Basicamente a pessoa se autocondenou à irrelevância. Né? Ou seja, eu sou irrelevante, eu não consigo mudar o sistema, então eu vou me adequar a ele. Mas eu acho que o momento não é esse. O momento político do Brasil é um momento de reforma. Os brasileiros têm que escolher representantes reformistas. Esta geração de brasileiros que vão se apresentar são brasileiros que são para fazer e pautar reformas que vão mudar o Brasil para o século XXI. Então temos que entender que o momento é um momento propício para se falar a verdade, para entender as estruturas que criaram o século XX, a realidade do século XX que ainda vivemos, mas que está aí totalmente corroída e precisamos então criar essa nova realidade do século XXI. E essa nova realidade eu acho que é muito mais positiva do que a gente teve. Aliás, há muitos anos eu li um artigo, uma reportagem, quando a princesa Isabel abole a escravidão no Brasil, houve uma grande reação do mainstream econômico, sobretudo dos cafeicultores, né? Enfim, outros grupos, que não aceitavam isso. Eles diziam que ser dono de escravo era direito adquirido, que o Estado brasileiro não podia tirar deles o direito de ser donos de pessoas. E, no entanto, isto foi feito, porque não era moralmente justificado. Em determinado momento se chegou a essa conclusão. Absolutamente. Aí é que você vê o modelo que nós temos com a República foi o modelo golpista. Então, o golpe de Estado que ocorreu foi exatamente contra a vontade de se libertar os escravos, a vontade de colocar todos em igualdade perante a lei. E não, havia um grupo de privilegiados que diziam que não, nós não queremos essa igualdade, nós queremos manter os privilégios, não só não queremos essa igualdade, como ainda queremos manter os escravos, que eram nossa propriedade. Então, e esses ganharam, foram esses que ganharam no golpe republicano. Então nós vivemos um sistema, hoje, desde 1889 até hoje, um sistema calcado em princípios não legítimos. São princípios que não estabelecem uma autoridade natural. E em função dessa não legitimidade, dessa não autoridade, nós não temos a ordem, que são as três coisas: legitimidade, autoridade e ordem. Elas têm que fluir organicamente, naturalmente, e a legitimidade é a primeira coisa. Então, quando você tem um golpe ilegítimo baseado em princípios espúrios, todo o resto é decorrência disso. E a gente está vivendo essas consequências até hoje. É por isso que eu sempre falo que legitimidade em primeiro lugar. Perfeito. Bom, o nosso sistema tornou-se ilegítimo. Ele sempre foi ilegítimo, né? Então por que ele foi ilegítimo? Isso lá atrás. Mas vamos entender o porquê. Houve na história da humanidade repúblicas legítimas, porque estavam fugindo de tiranias. Então as repúblicas que foram fundadas com legitimidade, eles desvincularam-se de modelos monárquicos tirânicos, modelos monárquicos despóticos. Revolução Americana, por exemplo. A Revolução Americana foi super legítima, eu diria até que a francesa também. Porque o rei francês ele estava fazendo o que a Dilma fez aqui no Brasil. Ele usou o capital e recursos dos franceses para financiar uma guerra para os Estados Unidos contra os ingleses. Nada a ver com a qualidade de vida e com aquilo que o povo francês realmente de fato precisava, que era comida, que era sanar problemas locais. Então, na minha percepção, até a Revolução Francesa foi legítima. Agora, a República Norte-Americana, nesse quesito, ela foi de extrema legitimidade, porque dessa revolução houve a separação dos poderes, houve uma Constituição, houve o habeas corpus, houve o voto direto, houve o voto distrital, né, representação local dos poderes públicos.
Então houve a igualdade perante as leis. Então tudo isso foi decorrência da República norte-americana. A monarquia brasileira tinha isso e a República Brasileira removeu isso. Então foi ao contrário, foi um golpe ao contrário. Já tínhamos separação dos poderes, já tínhamos um STF, não era o STF na época, mas já tínhamos um judiciário independente, já tínhamos independência, depois já tínhamos a Constituição, tínhamos liberdade de imprensa e tudo isso acabou assim que se decretou a República. Então foi um golpe ao contrário, tanto que não foi popular, né? Foi contra a população, foi contra a sociedade livre daquele momento. Então vivemos então esse problema e esse fator é um fator sociológico, fator político que é importante, o fator da legitimidade, o fator da autoridade que vem naturalmente da legitimidade e o fator ordem, os três são simbióticos um com os outros. Quando você não tem a legitimidade no seu momento fundamental de fundação, você não consegue estabelecer a autoridade e você não consegue estabelecer a ordem que advém da autoridade. Então nós temos esse problema desde aquela fundação. Então é um sistema atabalhoado. Mas não está colocado hoje, né, no cardápio o retorno à monarquia. Digamos que a gente consiga fazer mudanças, alterações dentro desse sistema. Ainda assim ele continuará ilegítimo ou é possível que as pessoas voltem a acreditar nele? Excelente pergunta. Como legitimar a República Brasileira? Bom, primeiro, como estrutura de poder, ela precisa ser outra estrutura de poder. Essa estrutura de poder que vemos na República Brasileira vai levar às mesmas consequências. Vai levar à corrupção, vai levar ao Estado mandando sempre, à autocracia, ao poder ilegítimo sempre mandando, com força, com regulamentação, com mais burocracia. É o que vamos ter com essa república desse modo. Então temos que reformar essa república e fazer uma série de coisas que eu pontuo no livro muito bem. Descentralização de poder, fragmentação de poder, temos que ter menos interferência do Estado e mais validação popular de mais poderes. Então ampliar quem a gente elege. Então temos que eleger mais pessoas para mais cargos. Tem que ter mais cargos eleitos diretamente. Então eu pontuo isso muito bem no livro. Por exemplo, que outros cargos deveriam ser ocupados a partir do voto? Olha, tem diversos cargos na área financeira, por exemplo. Você tem tesoureiros municipais, estaduais, todos eles podiam ser eleitos diretamente. Aí se ele fez um erro, se ele foi corrupto, se ele desviou recursos, nós é que o elegemos, não foi um nomeado do governador. Tesoureiros, tu diz secretário de Fazenda. Secretário de Fazenda, também o auditor. Né, um auditor que vai fazer essa auditoria também tem que ser eleito. Então que seja um erro nosso de ter escolhido errado, mas que seja nosso erro e não seja uma prerrogativa de um poder que a gente elege e ele sim agora vai nomear para um outro cargo. Ele acaba usando isso como moeda de troca. Então temos aí um grande... Isso é uma das soluções, tá? Agora, do ponto de vista que você mencionou antes, não há realmente de fato uma questão de retorno à monarquia, nada disso. Mas eu acho que o movimento social monarquista está crescendo. Não está colocado hoje, amanhã não sabemos. Então, o movimento social, ele quer a glória do Império, ele quer resgatar a glória que já tivemos. Se isso vai se materializar numa mudança de sistema, pode ser. Se não se materializar, de qualquer maneira, é pelo bem. É por uma coisa que nós já havíamos conquistado na nossa história. Então temos que entender, vamos reconquistar isso mais uma vez, talvez de uma maneira diferente, mas vamos reconquistar isso. Temos que entender que o Estado, ele é para nos servir e não para se servir de nós, e todas essas mudanças que estamos visando aqui são mudanças de estrutura. Né? Então é na base, não é no rótulo, né? Mudar de república ou monarquia, não é isso. É mudar as estruturas, as bases. É isso que a gente tem que focar. E o livro pontua isso com bastante detalhe. Então acho que o leitor vai ter bastante material aí para fazer seu julgamento. Luiz Felipe, tu viveste bastante tempo fora dos Estados Unidos, do Brasil, inclusive nos Estados Unidos, né? Sim, vivi 8 anos corridos nos Estados Unidos, depois 3, 4 anos na Europa. E depois mais 2 anos, então no total aí uns 13, 14 anos eu morei fora. Tem uma passagem até que se tiver tempo eu posso mencioná-la aqui. Quando eu fui contratado num banco lá em Londres, eu fui fazer meu registro de funcionário no banco e adjacente a onde eu estava fazendo o registro de funcionário, não a bolsa, mas era a sala de operações, né?
E então eu notei um silêncio incrível naquela sala de operações, né? A sala é gigantesca, tinha 2.000 metros quadrados, um negócio gigantesco. E aí eu fiquei olhando aquilo com curiosidade, ali a pessoa estava anotando meus dados ali do RH, né, fazendo a minha admissão na empresa. E eu perguntei, o que está acontecendo ali? Ela falou assim, não é nada. Aí eles começaram a comemorar num canto da sala. Apareceu gol. Aí eu brinquei com a pessoa, tá tendo jogo do Manchester contra o Chelsea, alguma coisa de futebol. Ela falou assim, não é isso não. É que o prefeito de Londres está lendo o orçamento de Londres e um distrito está recebendo a alocação que era devida àquele distrito. Então essa realidade que Espetáculo, hein? É espetáculo. Isso é democracia. Isso é democracia quando a pessoa vibra com o seu próprio distrito, com a sua própria localidade, que ele tem o controle disso, que ele influencia nisso e que isso é respeitado. Então temos que inverter o nosso governo. Nosso governo tem que surgir da sociedade e não ser de cima para baixo como ele é hoje. Então eu acho que a gente tem aí uma missão pela frente de fazer isso. A sociedade brasileira, para fazer isso acontecer, ela também vai ter que passar por algumas mudanças, mas são todas mudanças positivas e é uma conquista, é um ganho para a sociedade, não é perda, envolve só ganhos. Eu sei que acontece, mas é mais raro alguém passar 10 anos, 12 anos fora do seu país e depois retornar. Sobretudo se o seu país de origem é um país de terceiro mundo, com enormes dificuldades, com problemas de segurança pública. O que te fez voltar? Olha, no momento, minha mulher estava grávida e eu queria ter meu filho no Brasil. Então eu falei, meu filho tem que ser brasileiro. Então eu fiz talvez o oposto que muito brasileiro pensa, vou ter meu filho lá fora. Não, eu quero ter meu filho aqui. E segundo, eu tinha oportunidades de negócio aqui no Brasil. Então o Brasil ele ainda tem milhões de oportunidades. Acho que é um dos países que mais tem oportunidades na face da Terra. Nós não somos permitidos a usufruir dessas oportunidades. Então também, de novo, voltando ao problema de Estado aqui. Mas isso que eram os dois fatores motivadores. Eu tinha oportunidades de negócio aqui, eu abri uma incubadora naquele período da minha vida e estava tendo meu filho. Então achei muito, muito bacana aquele momento para vir voltar para o Brasil. Maravilha, prazer te encontrar mais uma vez. E eu quero saber o seguinte, és pré-candidato em 2018? Não, muitos ativistas me perguntam, eu acho... Tu tens muitos fãs que pedem para tu concorrer. Eu vi quando tu fosse lá na rádio, nos WhatsApps que chegavam. É verdade, eu olho isso com muito carinho, respeito muito a opinião dessas pessoas, eu estou avaliando isso com muita cautela, porque eu acho que eu preciso ainda balizar a minha função como ativista, que eu adoro. Eu vou ser sempre um ativista, desde que eu iniciei nessa nova vida de ativista dos últimos 3 anos, eu tô me satisfazendo muito, e eu acho que essa função política, eu já estou fazendo política, então não me vejo como um político, mas eu já estou fazendo política. E aí a necessidade de ser eleito ou não, a gente ainda vai avaliar no futuro. Então, por enquanto, eu estou muito feliz nessa condição que eu estou nesse momento. Grande abraço. Muito obrigado por me receber. A vida é assim, chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim, chove, faz frio, e quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. O Sistema Fê Comércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema
Programa Fê Comércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar. Todo dia é um novo desafio. Acordar cedo, trabalhar até tarde, não fechar ao meio-dia. Feriado não é descanso, é oportunidade. Pedido após pedido, venda após venda, a gente sabe como você se sente. Melhor que isso, a gente trabalha para você se sentir mais seguro, mais preparado, mais forte. E para isso estamos sempre prontos para representar o varejo. Precisa de ajuda a qualquer hora? A gente dá uma força. De ajuda para agilizar a papelada? A gente dá uma força. Precisa crescer? Já sabe, a gente dá uma força para você, para sua loja, para o seu futuro. Que a gente faz o varejo mais forte. Cindy Lojas Porto Alegre, 80 anos. Bem, é com satisfação que eu converso agora aqui no Varietà Bistrô com o Júlio Ribeiro, jornalista, editor da revista Press e Advertising. Prazer te encontrar, Júlio. Prazer todo meu, Diego. Aliás, seguido a gente se encontra no rádio, hoje na televisão. Prazer estar aqui. Igualmente. Bom, eu te entrevisto, não sei se tu vais lembrar, desde o tempo da TV Com, 1995. Em 93 o Diego apresentou a nossa formação em pós-graduação em marketing. Lá no... Um show? Um show de imitação. Foi ali no... Aquele que era do Salim Allen, como é que é? O Le Club? Sim, Le Club. Com o Jorge André. Le Club. Era o Silvio Santos. Fazia o Brizola, fazia todo mundo, né? Muito legal. Então já vai alguns anos, né? Que formatura que foi aquela? Pós-graduação em marketing pela PUC. Porque eu me lembro de te entrevistar e tu falando nessas coisas da publicidade, da propaganda, do marketing. Nós lançamos a Press Advertising em 97 e a Press em 2000. Aí a partir de 2003 elas se juntaram e viu a Press Advertising. Mas desde 97 e antes disso eu fui como é que é o braço direito de algum momento do Dilamar Machado na Secretaria de Comunicação do Estado, nos outros 2 anos, então eu já tinha um contato com a propaganda. Em 93 até 96, 4 anos, 93, 94, 95, 96, eu tive um programa na Bandeirantes, Comunicação RS, e aos sábados pela manhã, das 11 ao meio-dia, e com reprises, e era o segundo programa mais ouvido da Bandeirantes. E eu sempre entrevistava um publicitário e um jornalista, então cruzava essas duas coisas, e isso anos depois veio virar Press Advertising, né? E nós estamos comemorando agora em março do ano que vem 21 anos de um projeto que iniciou como um projeto de mídia impressa, continua tendo o seu braço de mídia impressa, mas cresceu para eventos, cresceu para online. E o ano que cresceu para Santa Catarina. Santa Catarina e outros mercados que nós estamos aí. Em março nós vamos, como comemoração dos 21 anos, nós vamos lançar outros projetos. No meio da crise, né, Diego? Então não adianta ficar reclamando. Porque tem crise sempre tem, né? Quem trabalha, quem de alguma forma é empreendedor no Brasil, não pode ficar preso à crise, porque senão tu não opera nunca. Nós tivemos a grande crise lá dos anos 86 com o Plano Cruzado, depois nós tivemos a crise do 92 com o impeachment do Collor, depois tivemos a crise de 2002, que foi ferrenha, teve muita gente que quebrou no setor de comunicação, no setor editorial, com aquela expectativa do que ia ser uma possível eleição do Lula, e depois emendou com
com a posse dele, que ficou 6 meses, 8 meses esperando o que ia acontecer. Será que ele vai confiscar as empresas? Tá? Enfim, a gente viu que é tudo palanque, né? Então, depois teve as marolinhas, né? Enfim, crise a gente tem a toda hora. Eu brinco assim, chega a ser quase uma provocação. Eu digo, se tem crise, pior para ela, eu vou passar por cima. Porque senão a gente não avança, né? E graças a Deus, nesses 21 anos de Revista Press aí, indo para 21 anos, 18 anos do Prêmio Press, a gente só tem crescido. Esse ano, no 18º ano do Prêmio Press, nós tomamos algumas, assim, resolvemos investir o dobro que nós vimos investindo anualmente na festa. Vai ser uma festa maravilhosa, emocionante, nós com uma interação com um artista, com dançarinos, com um show de apresentação inicial, uma coisa muito legal, porque a gente acha que quanto mais a gente fizer qualificada toda a promoção do Prêmio Press, que culmina com a festa, mais a gente está valorizando o jornalista do Rio Grande do Sul. E esse é o nosso grande prazer, a nossa grande, não sei se missão fica um troço meio religioso, mas a nossa vontade, o nosso esforço, o nosso empenho é valorizar a profissão do jornalismo no Rio Grande do Sul. Eu sou jornalista desde que eu me conheço por gente, desde os 7 anos, quando eu entrei para a escola, já aprendendo a ler nas páginas do Jornal Diário Popular de Pelotas. Então, esse é o nosso esforço cada ano e, graças a Deus, nós temos conseguido. Júlio, a mídia, no mundo todo, está passando por grandes transformações. E aqueles que não estão conseguindo se adaptar estão morrendo, estão sucumbindo. Em várias áreas, tá? Sobretudo a mídia impressa, né? O jornal, tu vê que a revista Época agora está parando com a sua edição impressa. Outros vão parar, inclusive localmente aqui. Qual é o futuro da mídia? A mídia impressa tem uma situação que os custos industriais são muito altos e o custo de distribuição, talvez o custo de distribuição seja o mais alto. Imagina num país como o nosso, continental, ter revista em Manaus, revista em Recife, revista em Porto Alegre, em Uruguaiana. Cara, é uma operação de guerra. Isso se justificava no tempo em que havia poucos títulos e haviam tiragens do tipo, a revista Cruzeiro tirava 1 milhão de exemplares. A Veja chegou a tirar mais de 1 milhão de exemplares em banca. Então a mídia impressa ela foi perdendo, obviamente, pela praticidade da mídia digital, do online, e pela rapidez, instantaneidade do online, ela foi perdendo espaço. Ela tem que se achar, tem que conseguir. Eu acho que o jornal é um caminho sem volta. Caminho sem volta. O jornal desaparece. Desaparece. Talvez permaneça, subsista algum jornal de comunidade muito restrita, muito identificada, muito segmentada. Porque o jornal ele se baseia na notícia. Notícia, amanhã de manhã, a notícia de hoje de tarde já é velha, todo mundo já sabe, já tem outros desdobramentos, inclusive. Ninguém mais. Não sei se tu lembra, até um tempo atrás o jornal de segunda-feira vinha com o resultado do jogo de sábado. Não precisa mais isso. As revistas, que é o nosso caso, elas têm um pouquinho mais de vida ainda, porque elas trazem conteúdo de fundo. Não é o caso da Época. A Época é uma revista de notícia, de informação semanal. Também é complicado. Mas quem traz conteúdo de fundo, porque se tu pegar hoje uma revista Press lá de março, tu vai começar a ler, tu vai dizer, que coisa interessante, como tem informação que eu pode apropriar hoje, 6 meses depois. E acho que isso ainda é uma garantia de sobrevida. Mas realmente os custos industriais, especialmente os custos de distribuição, são um entrave muito forte. E o rádio e a TV, na tua opinião? Porque mesmo estes veículos, nos últimos 10, 15 anos, vêm perdendo receita. Eu tô dizendo do que a gente vê no mundo, hein? Parte dessa receita vai para o meio digital, mas não é todo mundo que domina o meio digital, como fazer. Eu acho que nós estamos passando pelo, assim, a maior das crises dos veículos de comunicação. Porque essa gurizada que está chegando aí, essa gurizada que daqui a 5 anos é o nosso mercado, 13, 14, 15 anos, eles não assistem televisão, eles não ouvem rádio,
Eles não leem jornal e não leem revista. E mal e porcamente eles leem alguma coisa na internet. Eles estão no Instagram, nem sei se Twitter, eles estão mais no Instagram, no Facebook, algumas redes muito segmentadas, eles não estão ligados. Isso, de um lado, me preocupa, porque onde que esse pessoal vai se informar? Eles não estão se informando. E segundo, tem um efeito direto no mercado de comunicação. Porque para quem que nós vamos estar produzindo programas de televisão, revistas, programas de rádio? Né? Tu estás falando num grau de alienação elevado. Extremamente elevado. Tu faz um teste, Diego. Tu faz um teste. No teu relacionamento aí, a gurizada de 14, 15, 16, 17 anos. Pergunta no que tu te atualiza, onde tu te informa para ter informação, notícia e tal. Eles vão dizer, mas para quê? Eles não estão interessados, é uma alienação assim. E nem sei se chega a ser uma alienação consciente, eu acho que há uma inapetência, eles não têm esse apetite por ser informado. Eu me lembro quando eu era guri, pobre lá em Pelotas, pobre, de marré, eu ia para a biblioteca pública da cidade ler os jornais, ler a enciclopédia. Meu sonho de consumo de guri era ter uma enciclopédia um dia. Hoje a gurizada tem quantas enciclopédias no Google, né? Na palma da mão. E eles não usam. O índice de leitura caiu, não é à toa que a nossa Feira do Livro entrou chão adentro, né? Já há alguns anos, né? A Feira do Livro vem entrando chão adentro, infelizmente, a olhos vistos. Né? A gurizada não lê muito pouco. Isso é preocupante pelo lado do mercado e é preocupante pelo lado da sociedade, que não se informa, né? E a média, tu vê que a média brasileira de leitura de livros, por exemplo, sempre foi baixa. Acho que era algo como, não chegava a 2 livros por ano. Aqui no Rio Grande do Sul sempre foi o dobro, né? Aqui sempre se leu mais. Mas mesmo assim, né? Tu provavelmente seja daqueles como eu que lê 50 livros por ano. Eu não tenho lido nada ultimamente, sabe? Isso, aliás, é uma lástima. Eu estou sem tempo para ler, Júlio. E isso está me machucando. Não consigo dormir se eu não ler pelo menos 40 minutos. Não, eu estou sempre lendo, né, durante o dia e tal, mas assim, aquela coisa como eu já fiz, de pegar um livro num sábado e ler um livro de 200, 300 páginas de sábado para domingo, isso eu não faço mais, não consigo mais. Eu ainda leio muito. Eu passei por um fastio, olha só. Há uns 3 anos atrás, uns 3 a 4 anos atrás, eu resolvi assim, cara, que chega de livro. Eu tenho lá 1.500, 2.000 livros na minha casa, do que os que eu li, né? E eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma seleção de 100, dos 100 tops, e o resto eu vou doar. Vou limpar a minha vida, não quero mais livro. Porque eu comprava e lia na média de 50 a 60 livros por ano. E ali por 2012, 2013, eu estava comprando 8, 10 livros por ano, lendo mais ou menos isso aí. Eu senti um fastio. E eu custei a identificar por que eu tinha esse fastio. E aí eu me dei conta, porque é uma sobrecarga de informação muito grande. A gente lê muito durante o dia, post no Facebook, Twitter, informação aqui no portal aqui, no outro lá. Chega no final do dia, chega no final de semana, tu está saturado. Tu acha que liga o teu mecanismo de proteção, tu não quer mais informação, tu quer ficar on life, ou seja, tu quer viver a vida sem informação. Mas aí passou-se esses 2 anos e pouco, eu ainda bem não dei meus livros, né? E aí voltou. Acho que quando eu identifiquei que era isso, e eu comecei então a dosar um pouco tentar dosar um pouco essa carga de informação durante o dia, eu passei a voltar a gostar de livros, né? E eu estou comprando e estou lendo de novo 50 livros por ano. E menos rede social, né? A rede social toma muito tempo da gente. Não tem por uma decisão. Eu disse, não, se eu for acompanhar todos os tweets sei lá, de 100 pessoas e eu for postar, eu passo o dia inteiro fazendo isso. Então eu tenho o Facebook e assim mesmo a minha frequência no Facebook ela vem diminuindo bastante, né? Eu uso mais para brincar, ou alguma informação que eu dou, ou eventualmente uma opinião e tal, mas isso de fato nos toma tempo, né? Eu acho que a gente talvez a gente está indo para vai ter que necessariamente ir para uma acomodação, vai se acomodar essas coisas todas, né? Porque tudo é novo, né? Se pensar bem, talvez o Facebook não tenha 10 anos, não lembro, acho que não tem 10 anos. Antes era o Orkut e tal, O Facebook como rede forte aqui no Brasil é a partir de 2010, 11, é que realmente 6, 7 anos. Então,
Eu acho que ele já chegou, ele já passou pelo momento de saturação. Ele já tá, eu acho que o Facebook está numa descendente agora. Está caindo de maduro uma nova rede. Uma rede que te explore menos do ponto de vista de algoritmos, que te manipule menos do ponto de vista do algoritmo. Porque o Facebook te manipula. Manipula. Tem determinadas coisas que tu nunca lê. Mas como é que eu não leio isso? É porque o Facebook te restringe, né? Pô, mas eu curti aquela página, eu curti aquela pessoa e não aparecem os posts. Por quê? Porque ele faz uma leitura daquilo que ele acha com base nas tuas curtidas que tu vais gostar. E tem alguns assuntos que, por exemplo, especialmente questão política, eles dão uma manipulada legal, né? Bom, política nem fala. Então, eu acho que está caindo de maduro, acho que o ponto ótimo do Facebook já passou e eu acho que agora ele tende a ir Está caindo de maduro e aparecer uma nova rede. Que tu vai depurar, não precisa ter 5 mil amigos, mas daqui a pouco ter 500, mas que com quem tu pode trocar e haver uma troca que te acrescente coisas na vida, né? Porque esse é o barato do relacionamento interpessoal desde o tempo das cavernas, desde que se descobriu a conversa. Nós estamos aqui conversando, o telespectador está assistindo, ele está gostando ou não, se ele gostou ele fica. Porque o barato o Diego como pessoa, o Júlio como pessoa, o câmera, como é o nome dele? Diego. O repórter cinematográfico Diego Martins. Então, tem as suas experiências de vida, tem as suas histórias, e isso é que torna legal, isso é que chama a atenção. Então, eu acho que daqui a pouco tem 5 mil amigos, mas é uma coisa meio pessoal, né? Então, eu acho que vem alguma coisa aí nos próximos anos aí. Tu vê, e já tem em torno de 2 bilhões de usuários no mundo do Facebook. Ele já tem quase um terço sei lá, 30% da população mundial. Olha o poder que tem esse cara, né? Olha o poder que tem. Eu estava vendo hoje, não sei que dia vai ao ar, mas hoje está fazendo 34 anos que foi lançada a primeira versão do Windows 1.0. Quase uma piada como é que era o Windows 1, mas o que essa companhia cresceu? A Microsoft vale hoje, a marca da Microsoft vale 500 bilhões de dólares. 500 bilhões de dólares, é 1,5 trilhão de reais, 1 trilhão, né? É muita coisa, então isso teve um impacto sobre nós assim absurdo, né, cara? A minha netinha tem 1 ano e 2 meses, ela pega o celular da mãe dela e ela clica no WhatsApp, naquela câmerazinha e me chama. Esse dia eu estava entrando numa reunião, ela me chamando para conversar com o Fofô. 1 ano e 2 meses, então ele já nasce, já sabe fazer isso aqui. São as gerações conectadas já, né? Os nativos, né? Então, o que isso vai impactar daqui a 10 anos na minha vida, na tua vida? Talvez nós já estamos rumando para outras coisas, talvez já estamos consolidados, temos nosso público, mas para quem está se formando em jornalismo, que também é outra pauta interessante, quem está se formando em jornalismo hoje tem muito pouca densidade, muito pouco conteúdo. Quem está saindo da academia hoje é muito fraco do ponto de vista de conteúdo, seu hard disk está todo na nuvem. Eles terceirizaram a sua mente para a nuvem. Aí tu conversa com o guri, às vezes a gente vai fazer seleção para estagiários lá na revista, cara, é uma dor. Te apavora. Apavora, porque tu conversa, vem cá, quem foi o fulano? Não sabe. Quem foi o ciclano? Não sei. Pergunta as coisas, parece que eles vivem assim no éter, eles vivem assim numa dimensão estranha, né? Quem foi o Gabriel Garcia Marques? Não sabe. Então, eu acho que esses são os que vão ser responsáveis por produzir conteúdo daqui adiante, logo adiante. Eu acho que tá complicado. Ô Júlio, e o Rio Grande do Sul, hein? E o Rio Grande do Sul, que é o estado, enfim, onde nós nascemos, que nós amamos e que está vivendo a pior crise da sua história. O Rio Grande do Sul, eu até escrevi um post essa semana sobre a 1837. Em novembro de 1837, o Bento Gonçalves foi aclamado presidente da República Rio-Grandense. 2 anos antes, o general Neto tinha
porque o Bento estava preso, eles tinham declarado a República, mas assim, em novembro de 1837, o Bento Gonçalves foi aclamado aqui como... Cara, eu acho que esse é um dos problemas. Nós temos lá, é um problema que está lá atrás. Nós vivemos de costa para o Brasil. Nós temos que nos integrar ao Brasil. Nós temos que nos modernizar. Nós temos que... Porra, Santa Catarina está indo aqui do lado. Até 10, 15 anos atrás, os manezinhos da ilha, nós íamos para lá, nos achávamos os tais. Hoje é o segundo estado mais amigável para o empreendedorismo no Brasil. É o estado com maior alfabetização do país. É o estado que o PIB mais cresce na última década. Para ter uma ideia, tem 10 anos o polo de TI de Florianópolis, ele já fatura, já movimenta mais do que todo o turismo na cidade de Florianópolis. Então, isso que Florianópolis é o segundo destino de turista estrangeiro no Brasil, depois do Rio de Janeiro. Então, vê só quanto nós perdemos, Diego. Eu me lembro que em 96 eu fiz um projeto porque eu sou de Pelotas, eu não digo isso para me exibir, nem para contar vantagem, mas eu sou mesmo. Eu entreguei para o prefeito de Pelotas na época, o Irajá Daga Rodrigues, a ideia de se formar 96, vê bem, faz assim 21 anos. Se fazer em Pelotas um polo de inteligência, um polo de software. Porque Pelotas tem 13 universidades, tem a escola técnica de nível superior, tem massa crítica. Podia ser nosso Palo Alto, né? Podia ser a nossa Índia, né? A Bombaim. Em termos de produção de software. Cara, não aconteceu nada. Alguns anos depois, aqui em São Leopoldo criou um polo informático no condicionado. As coisas não acontecem aqui no Rio Grande do Sul. Primeiro porque nós somos um estado extremamente corporativista. Nós estamos muito na mão das corporações. Cara, é um absurdo. O estado do Rio Grande do Sul é refém das corporações. Segundo que nós estamos de costa para o Brasil. Às vezes nós estamos mais de frente para a Argentina, para o Uruguai, do que para o Brasil. Precisamos nos integrar. Nós somos respeitados no Brasil do ponto de vista, o gaúcho trabalha bastante, tem qualidade, mas o gaúcho é muito estomacal, o gaúcho é muito brigão, o gaúcho se acha muito. Tem essa ideia, né? E nós precisaríamos romper isso aí, nos modernizar como Estado. A situação que nós estamos hoje é só uma consequência natural do que nós fomos vivendo ao longo dos anos, né? Inchando a máquina pública. O Estado em si não está mal, o que está mal é o governo está quebrado. O Estado está bem, porque do ponto de vista, por exemplo, da agronegócio, o agronegócio do Rio Grande do Sul vai bem, obrigado. Nós temos empresas, por incrível que pareça, o setor primário, que parecia ser o setor mais conservador, é o setor que está inovando. É o setor que está investindo em modernização, inovação, novos processos. E o setor industrial, que era para ser o setor de ponta, é um setor que está quebrando todo dia. Há poucos dias quebrou a guerra de Caxias do Sul, vai quebrando indústria, porque não se renovou, não acompanhou os movimentos do mercado. Cara, para onde a coisa está indo? Eu acho que o trabalho que o governador Sartori está fazendo, talvez nem ele vá saborear dos frutos, mas acho que é um trabalho necessário de tentar... Cara, vamos combinar que não dá mais para continuar do jeito que está. Nós temos que reformar essa coisa, nós temos que diminuir o tamanho do Estado, nós temos que... não dá mais para brincar de que as coisas está tudo bem, não está tudo bem. Hoje estão pagando com atraso e tem que comemorar que estão pagando com atraso. Daqui a pouco não tem dinheiro nem para pagar com atraso, porque a conta não fecha, né? Sem dúvida. Bom, nós vamos ter agora o 18º Prêmio Press. É 18º? Eu já ganhei algumas vezes, para mim, é sempre, mesmo nas vezes que eu não ganhei, viu, Júlio, que eu fui indicado, sempre é uma honra estar ali entre os finalistas. E eu sempre digo, quando eu ocupo o microfone lá para levantar um troféu, que tu és um guerreiro. Porque fazer um prêmio de jornalistas, e a gente sabe que o mercado é muito competitivo, do ponto de vista dos profissionais, né? É realmente um feito. E já está fechando aí daqui a pouco 2 décadas desse prêmio. Eu quero então, mais uma vez aqui de público, te parabenizar por essa bela iniciativa, pela organização, pelo sistema de votação, de indicação das pessoas, dos profissionais. Cumprimentos. O troféu do Prêmio Press, ele é um troféu pesado, pesa quase 1 quilo, um troféu bonito, tem peso, mas o maior peso dele
é que ele vem ungido pelo voto popular, que é o voto do ouvinte, do leitor, do telespectador do Diego Casagrande, que vai lá e vota nele, da categoria jornalística como um todo, dos colegas jornalistas, através do voto profissional que vão lá e escolhem o Diego em N categorias. E aí os 5 mais votados, os 3 mais votados do voto profissional, os 2 mais votados do voto popular, formam uma lista quíntupla nas 17 categorias de premiação e vai para um júri final, um júri de 64 lideranças. Vota desde o governador do estado, ao presidente da OAB, presidente da ARI e alguns decanos da comunicação, alguns especialistas em comunicação, que vão lá e escolhem. E o mais votado, sem nenhum arranjo, o mais votado recebe um troféu lá na noite do Prêmio Impresso. Isso que é o legal do Prêmio Impresso. Ele não é um nome que a gente tira da cartola e aí vai ser esse o premiado. Não. Para isso nós temos 2 troféus que nós escolhemos. É o troféu Homenagem Especial, que nesse ano, veja só, nós estávamos falando sobre mídia impressa. O homenageado especial deste ano, que vai receber o troféu Sistema Fiergues, é o Jorge Polidoro, o diretor, fundador... Revista Amanhã. Há 31 anos, fazendo uma revista de economia e negócios, relevante nacionalmente, mas com sede aqui em Porto Alegre. Então o Jorge é um batalhador também e é um reconhecimento nosso, da revista Presa, a importância e a contribuição dele, desde o tempo da Cojornal, para a imprensa do Rio Grande do Sul. Mas nós já tivemos o Johnny Saad, homenageado, veio a Porto Alegre especialmente para receber o troféu do Prêmio Press. E nós temos um troféu que é um troféu para reconhecer o apoio e a parceria das empresas anunciantes, que é o troféu Advertising, que esse ano será concedido ao Sicredi. Nós já concedemos às lojas Colombo, lojas Renner, Tramontina, e esse ano será a Central Sul Sicredi, que tem sido parceira de quase todos os veículos de comunicação. O Sicredi tem sido parceiro, e isso é fundamental porque a imprensa precisa ter independência editorial. Nós não podemos depender de governos, não podemos depender de um grupo econômico específico, senão nós estamos com a nossa independência comprometida. Então, dia 27 agora vai ser uma grande festa, nós estamos preparando detalhe por detalhe, o detalhe do detalhe do detalhe. A Neuci Guadani, que é a nossa diretora executiva, ela pensa Prêmio Press, ela dorme Prêmio Press, ela come Prêmio Press. E ela é craque, ela é tua parceira há quanto tempo? 19 anos. E ela já faz mais de um mês que, aliás, a gente começa lá em junho, mas já faz um mês que é diuturnamente só Prêmio Press. Então nós vamos fazer uma grande festa, vamos botar mais de 500 pessoas num grande coquetel, numa grande festa. Esse ano nós estamos inovando para tornar ainda mais emocionante o Prêmio Press. Eu acho que quem for vai sair dali com uma sensação, puxa, como é relevante o trabalho da imprensa. E é isso que nós queremos ressaltar. Não se faz, por toda a crise que nós estamos passando, não se faz uma democracia, não se faz uma sociedade moderna, não se faz uma sociedade libertária se não houver uma imprensa livre, se não houver uma imprensa capaz de mostrar o que é bom, mas também mostrar o que não está funcionando. E aí que entra o nosso trabalho, a importância, a relevância do nosso trabalho como profissionais de imprensa. Júlio Ribeiro, obrigado pela entrevista, cada vez mais sucesso. Obrigado, a recíproca é verdadeira. O Diego, a gente acompanha já há muitos anos, se consolidou como um nome, talvez um dos mais importantes da imprensa do Rio Grande do Sul. Hoje já dá para dizer que o Diego entrou para a antologia da imprensa. Daqui a alguns anos, se fizer, quem foram os grandes profissionais de imprensa, a gente vai lembrar do Milton Jung, a gente vai lembrar do Lauro Quadros, daqui a pouco ainda vamos lembrar necessariamente do Diego Casagrande. Bondade tudo. Não. Porque tu pegasse lá atrás e vem vindo, né? Vem vindo, consolidando posições e mostrando que sempre tem alternativas, né? A gente pode buscar alternativas, né? Eu acho que isso é legal. Valeu. Obrigado. Um abraço. Sistema Fê Comércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca,
A gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fê Comércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar. Todo dia é um novo desafio. Acordar cedo, trabalhar até tarde, não fechar ao meio-dia. Feriado não é descanso, é oportunidade. Pedido após pedido, venda após venda, a gente sabe como você se sente. Melhor que isso, a gente trabalha para você se sentir mais seguro, mais preparado, mais forte. E para isso estamos sempre prontos para representar o varejo. Precisa de ajuda a qualquer hora? A gente dá uma força. De ajuda para agilizar a papelada? A gente dá uma força. Precisa crescer? Já sabe, a gente dá uma força para você, para sua loja, para o seu futuro. Que a gente faz o varejo mais forte. Cindy Lojas Porto Alegre, 80 anos. A vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio. E quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed.